Pai, mais uma vez, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, Pai, como servos, porque reconhecemos, ó Senhor, que Tu és Senhor acima de todas as coisas, mas também, ó Pai, me coloco nesta noite como um filho, Deus maravilhoso. Tu já falaste tremendamente, ó Pai, aleluia, neste lugar, mas minha alma, meu Pai, aleluia, ela tem sede de ouvir a Tua voz, tem sede de ouvir a Tua palavra. E aqui está, ó Pai querido e santo, o nosso irmão José, ó Pai, a qual o Senhor escolheu para que nesta noite fosse instrumento, um vaso útil na Tua mão para poder transmitir a Tua palavra. Usa ele de maneira gloriosa, Pai. A mesma unção, ó Pai, que estava sobre Moisés, a mesma unção que estava sobre Davi, a mesma unção que estava sobre Elias, que seja derramada agora sobre a vida do Teu filho, e que nesta noite, ó Pai, todas as barreiras, ó Pai, toda tristeza, toda angústia saia, e que neste momento, ó Pai, o Espírito Santo, aleluia, inflame nossas vidas, para que possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Faz a tua neste lugar, ó Pai Santo, e usa o Teu filho, ó Pai, para a glória do Teu nome. É que eu te peço, agradeço, Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Os irmãos podeis assentar. Graças a Deus. É sempre motivo de alegria quando nós entramos na presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Irmãos, sem perda de tempo, vamos abrir a Bíblia, o livro sagrado do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 6. Estaremos lendo o versículo de número 53 e o número de número 56. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 53 e 56. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A minha alma está alegre no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu sinto a misericórdia de Deus envolvendo as nossas vidas. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 53 e 56. Os irmãos encontraram no amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Amém. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos, porque Ele tem escolhido pessoas como nós para servir e para proferir a sua palavra, a palavra santa e bendita. Louvado seja Deus. E se fôssemos olhar para a nossa condição como ser humano, cheios de falhas, cheios de limitações como somos, jamais teríamos condições de expressar a palavra de Deus, visto que ela é santa. Bendito seja o nome do Senhor. Se existe algo perfeito neste mundo, um deles é a palavra de Deus, o outro é o Espírito Santo. O resto tudo é cheio de imperfeições, cheio de falhas, cheio de defeitos. Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que aperfeiçoa todas as coisas para Deus Pai. Bendito seja Deus, Ele está aperfeiçoando essa igreja, para em um breve tempo estará todos nós nas mansões celestiais ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus em que nós temos lido esta noite nos conta aqui uma história a respeito da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez Jesus está aqui discursando, Jesus está aqui ensinando o povo, pregando o Evangelho, pregando a palavra,
ensinando o caminho, ensinando a verdade, ensinando como o homem, como a mulher devia e deve proceder diante de Deus. As pessoas se reuniam ao redor de Jesus, porque era notório o nome de Jesus naquela época. O nome de Jesus havia sido espalhado e todos conheciam que Jesus fazia sinais, que Jesus operava milagres, que Jesus curava os enfermos, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus libertava os oprimidos do diabo, e as multidões iam afluindo até Jesus. Alguns curiosos iam para ver se era verdade aquilo que falavam a respeito do Mestre. Outros iam porque tinham necessidades para serem supridas. Bendito seja o nome do Senhor. E certo é que uma grande multidão, sempre havia uma grande multidão ao redor de Jesus, e ali estava mais uma vez Jesus no meio da multidão, pregando, falando a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nos conta esta história que Jesus, em um certo lugar, em Cafarnaum, bendito seja Deus, ao cercar dele uma grande multidão, Jesus olha para um dos seus discípulos, Filipe, e lhe disse: Filipe, então vamos fazer como para dar alimento a esta multidão? Como nós devemos fazer para alimentar este povo? Os seus discípulos diz: Mestre, se nós tivéssemos aqui 200 dinheiro, nós não teríamos condições de alimentar esta grande multidão. Filipe olha para Jesus e disse: aqui está um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma tamanha multidão como esta, mestre? Jesus mandou que os discípulos começassem a juntar o povo, a organizar o povo, e mandou que aquela multidão assentasse sobre a relva que ali estava. E Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes, e apresenta aos céus, apresenta a Deus e dá graças ao Pai por aqueles pães. E logo depois Jesus entrega aos seus discípulos, reparte aos seus discípulos, os quais também reparte a toda aquela multidão. E a Bíblia diz que cerca de quase 5.000 homens alimentados por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus mais uma vez faz um milagre, Jesus mais uma vez faz um sinal maravilhoso que todo o povo se admira daquele sinal. Como pode quase 5.000 homens ser alimentados com apenas 5 pães, com apenas 2 peixinhos? E a multidão está admirada, impressionada com o milagre que Jesus opera. E alguns agora começam a dizer: este verdadeiramente era o profeta que devia vir a Israel. Quem sabe eles lembram da profecia de Moisés que disse: Deus há de levantar um profeta semelhante a mim, e a este vocês hão de ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe eles lembram desta profecia, e agora no coração deles, eles colocam no seu coração dizendo: este aí nós devemos levantá-lo e ungir o rei sobre nós, porque este com certeza há de remir, de libertar o povo de Israel, há de suprir todas as suas necessidades. Aquela multidão, aquele povo ainda não tinha uma espiritualidade, ainda não tinha uma intimidade, uma convivência real com Deus. Por isso eles entendiam desta forma que o mestre, que o profeta que ali estava diante deles tinha apenas poder para suprir a sua necessidade temporária. Mas eu já quero dizer aos queridos e amados irmãos que o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você vai além daquilo que nós entendemos e imaginamos, vai além da ótica e da visão humana. O que Deus tem para nós é um lindo céu, como foi cantado aqui esta noite. O que Deus tem para nós é muito maravilhoso. Bendito seja o nome de Jesus. A multidão, ao pensar que poderiam ungir Jesus, levantar Jesus como rei sobre aquela nação, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o pensamento deles, resolve se retirar para o monte mais uma vez. E os discípulos, como Jesus estava demorando, pegou o barquinho e resolveu atravessar o mar para o outro lado. Bendito seja o nome do Senhor. E a multidão está ali esperando que Jesus desça do monte mais uma vez. Mas como Jesus estava tardando, se demorando ao descer, a multidão percebeu que os discípulos de Jesus haviam saído, pegado o barquinho e ido embora. Então eles disseram: Jesus já